Vendo esse post que a Brenda compartilhou, eu até taguei ela aqui, eu me lembrei de uma discussão que eu entrei, um debate, né, no grupo do Quebrando o Tabu, onde uma pessoa deficiente físico falou sobre isso, sobre a questão da necessidade de alguns deficientes físicos no canudo, a parte do plástico. E aí eu acho que entra num ponto falho nosso, né? A gente pensa muito em minorias e esquece de algumas minorias que também precisam ser incluídas. E isso é o caso do deficiente físico. Eu nunca tinha parado para pensar na importância do canudo plástico para essas pessoas. E ele foi me explicando, uma pessoa que é deficiente, foi me explicando justamente a necessidade de cada PCD. Alguns, o de metal não vai servir, o de papel também não. Então, assim, hoje, até hoje, pelo menos, não existe nenhum outro material que seja tão adequado quanto o plástico para alguns determinados tipos de deficiência, ou seja, que se adeque à grande maioria das deficiências. E aí entra a questão mais da educação. O problema não está no canudo plástico, está na educação de cada um. Se eu não preciso, por que eu vou usar o canudo? Entende? E isso não tem só a ver com o canudo, sabe? As pessoas precisam entender que a importância, que a discussão aqui é sobre o plástico, sobre o uso indevido do plástico, sobre utilizar o plástico demasiadamente sem a menor necessidade. Porque, assim, proibiram em vários lugares o canudo. E o que é que as pessoas fazem? Utilizam um copo de plástico. Mudou alguma coisa? Não. O copo de plástico ele continua não fazendo parte daquele grupo de materiais que, apesar de serem recicláveis, as pessoas não reciclam. Se você vai numa festa de final de ano numa praia, você vai ver que garrafas e latas e, enfim, elas são recolhidas. Tem pessoas que vivem da reciclagem e elas são recolhidas. Porém, quando você está falando de copo plástico, de canudo ou qualquer coisa desse tipo, não são. Então não fez diferença. Você trocou o canudo pelo copo. Você continua agredindo a natureza com o plástico. Isso entra até num ponto de um comentário que eu vi, eu acho que foi o Emicida que estava falando, que no Brasil a gente tem uma mania de simplificar o que não é simples, o que é complexo. E para a gente poder encontrar soluções para alguns problemas, a gente precisa entender que o problema é muito mais complexo e que tem muito mais coisas para se resolver, muito mais coisas para chegar àquela determinada solução. É o caso do canudo. A gente vê muita gente comprando a briga e reclamando por causa de um canudo, mas essa mesma pessoa, como eu falei, vai lá e usa um copo plástico, que é o meu exemplo até. Então, assim, não é uma coisa que eu tô querendo dizer que quem usa, quem não usa tá certo, enfim, mas que é bom a gente dar uma pesquisada, dar uma analisada e evitar certos tipos de compras como essa Então é aquela de por que proibir o plástico sem dar alternativa? Por que proibir o plástico sem educar? Eu não fiz nada, não mudou nada. O plástico continua aí, continua agredindo a natureza das piores maneiras possíveis, né? E eu provavelmente não vou ver o nível máximo dessas agressões. Mas eu não posso pensar só em mim, né? Então a gente tem que parar para pensar nisso, botar um pouco mais a mão na consciência, parar com o comodismo, porque às vezes isso, como eu disse, eu falo até por mim, às vezes é comodismo nosso, às vezes é não parar para pensar que aquilo tem consequências. E por comodismo a gente usa aquilo que é mais fácil, aquilo que a gente nem precisa. Como eu exemplifiquei, se eu não preciso do canudo, por que o uso do canudo, né? Para que utilizar o plástico sem que eu necessite dele? E por que não também cobrar políticas públicas de substituição disso, de educação com relação a isso? Você vê que a maioria dos locais que proibiram o uso do plástico, do canudo de plástico, eles não colocaram nada alternativo, eles não colocaram nada além da própria proibição. Proibição por proibição não acaba resolvendo o problema. Se eles tivessem proibido, mas dito, olha, o PCD eles podem utilizar, porque é uma questão de necessidade. E aí você também tira o copo plástico, vai ter que usar o copo de vidro.
Enfim, que houvesse uma política em cima disso, porque só proibir, ele não deu nenhuma continuidade a isso. E essa não continuidade, ela prejudica, porque não tem outra forma. Você não vê por aí uma política em prefeituras, Brasil afora, que estimule a reciclagem, que estimule a separação do lixo, né? Aqui, por exemplo, em Jaboatão, a gente tem a coleta do lixo seletiva, mas nem todos os condomínios têm. Tá? A gente tem a coleta, mas a gente não tem nos condomínios essa política de separação. E se não tem essa política de separação, alguns têm, mas enfim, a maioria não adianta a prefeitura ter essa política. Ou seja, é uma questão que vai muito mais além. A prefeitura, ela tem uma política de coleta seletiva? Ok, que bacana. A prefeitura de Jaboatão tem isso faz um bom tempo. Inclusive, houve uma ampliação, enfim, dos programas, de uma forma que a prefeitura ganhou um prêmio da ONU recentemente. Isso é bacana, maravilhoso, que bom que tem algum gestor público que está pensando nisso. Porém, ele esqueceu de pensar nisso, em como fazer com relação aos condomínios, onde ele vai fazer essa coleta. Não adianta ele dizer, eu tenho coleta seletiva, faça a sua parte. Mas ele tem que cobrar, hoje é dessa forma. Independente de qualquer coisa, é um papel do poder público. Apesar de que as pessoas podiam ser um pouco mais educadas. Mas ainda é um papel do poder público, onde o poder público hoje poderia muito bem colocar estímulos a isso, para que as pessoas se eduquem. Não adianta eu ter coleta sem ter a educação, sem ter a separação. O programa de coleta seletiva vai passar aqui e não vai adiantar, porque aqui a gente não tem essa separação, entendeu? A gente pode até separar em casa. Quando chega lá embaixo, vai tudo junto, fica tudo no bolo. Então, assim... Bom, para não estender muito, é basicamente isso. Esse é um assunto que realmente, desde esse dia que eu falei com relação ao debate, com a necessidade dos PCDs em alguns determinados plásticos, desde esse dia que eu venho pensando bastante sobre o assunto e vendo realmente a importância da gente refletir sobre isso, a importância da gente levar isso bem mais a sério. E não é querendo ser o famoso, sei lá, politicamente correto, não, tá? Eu sei que muitas vezes eu faço bem errado. O comodismo ainda é muito grande, mesmo depois de passar a ter um pouco mais de consciência sobre isso. Mas já é alguma coisa. A gente precisa parar para pensar sobre isso. Você vê situações como essa, como eu tô falando, como a gente tem aí como tem a foto, supermercados num exagero de plástico, que pra que isso? Pra quê? Qual é a necessidade de você colocar frutas e verduras tão separadas em plásticos ou um coco enrolado num papel filme com um canudo dentro? Então é isso. É só um assunto que eu comecei a pensar um pouco mais, de, sei lá, um mês pra cá. Não é muita coisa, mas passei a pensar um pouquinho mais sobre isso, a importância disso. Tem muita coisa bacana na internet que a gente pode pesquisar e aprender. A internet não serve só pra gente brincar, nem espalhar fake news. Tem muita coisa bacana na internet que a gente pode pesquisar, aprender mais sobre o assunto, entender mais a problemática em si. Não colocar só a culpa no canudo, mas entender a nossa responsabilidade enquanto sociedade. Eu ouvi esses dias até sobre outro assunto, mas que tem pertinência. A gente precisa entender o que é culpa e o que é responsabilidade. Culpa é uma ação, através de uma ação direta ou indireta minha, porque ela pode ser culpa, dolo, culpa, enfim, seria uma ação direta ou indireta minha. Mas a responsabilidade não. A responsabilidade não tem a ver com a minha ação, direta ou indireta, que possa ou não ter ocasionado aquilo. Mas a minha responsabilidade com o que é que eu vou fazer com aquilo passa a ser minha responsabilidade quando eu tenho algo que eu possa fazer. E essa história de que uma andorinha só não faz verão, ela é mentira. Porque de uma em uma, a gente muda muita coisa, né? Vamos pensar só um pouquinho mais sobre esse assunto. Tantos outros, mas esse foi o que realmente hoje acendeu a cabeça.
Ou seja, o vilão da história não é o canudo, são as pessoas que estão utilizando o plástico de forma totalmente desnecessária, né? Vamos pensar nisso um pouco.